Vamos então resolver o exercício número 11 da página 35 e neste exercício vamos ver as formas para representar números. O enunciado é o seguinte: escreve sob a forma de dízima finita através da fração decimal ou sob a forma de dízima infinita periódica utilizando o algoritmo da divisão os seguintes números, identificando o período e o comprimento do período das dízimas infinitas. Antes de resolver o problema, vamos rever o conceito de dízima. Portanto, dízima é um número decimal, ou seja, um número com vírgula que resulta da divisão de uma fração. Essa divisão é o resultado da divisão entre o numerador e o denominador. Se o número pode ser escrito sob a forma de uma fração decimal equivalente, então estamos perante uma dízima finita. Se, pelo contrário, o número não pode ser escrito sob a forma de uma fração decimal equivalente, estamos perante uma dízima infinita periódica. Portanto, as dízimas finitas são decimais exatos e as dízimas infinitas periódicas são decimais não exatos. Vamos então começar pela linha A. Temos aqui 3/8. Como nós vemos, 3/8 é uma dízima finita, e é uma dízima finita porquê? Porque a divisão de 3 por 8 tem como resto 0. Portanto, 13 dividido por 8 é igual a 0,375. Portanto, 3 casas decimais, 3 casas decimais. À linha B temos menos 8 terços. Se nós verificarmos a divisão de 8 por 3, é uma divisão com o resto diferente de 0. Não é? Portanto, significa que nós estamos perante uma dízima infinita periódica. Neste caso, de período 6 e comprimento igual a 1, porque tem apenas um algarismo que se repete, que é o 6. Portanto, este número não pode ser representado por uma fração decimal equivalente. Porquê? Porque a decomposição do seu denominador tem um formato que é diferente de 2 levantado a n vezes 5 levantado a n. À linha C temos 13 quintos. Como nós vemos, a divisão de 13 por 5 dá resto 0, significa que é uma divisão exata, portanto é uma dízima finita. Como nós podemos ver aqui, este número pode ser representado por uma fração decimal, que neste caso é 26 décimos. Como nós vemos aqui o denominador, que é 5, para ter o formato 2 levantado a n vezes 5 levantado a n, está a faltar 2. Isto é, temos que multiplicar quer o numerador, quer o denominador por 2, e portanto obtemos a fração decimal equivalente, que é 26 décimos, que é exatamente 2,6. À linha D, menos 3/8. Portanto, dividido 13 por 8, nós vamos obter resto 0. Isto é, estamos perante uma dízima finita. Significa então que este número, esta fração, pode ser representada por uma fração decimal equivalente. Qual será a fração decimal equivalente? Se 8 é 2 ao cubo, significa que para ter o formato 2 levantado a n vezes 5 levantado a n, nós temos que multiplicar quer o numerador, quer o denominador por 5 ao cubo. Ou seja, vamos obter a fração decimal equivalente menos 1625 milésimos, que é exatamente igual a menos 1,625, que é exatamente o quociente desta divisão. A linha E, 12 sétimos. Se dividimos 12 por 7, verificamos que o resto é igual a 5, portanto é diferente de 0. Significa então que estamos perante uma dízima infinita periódica, neste caso de período 7,1,4,2,8,5, de comprimento 6. 6 porque o período tem 6 algarismos. Como nós podemos ver aqui, 12 sétimos não pode ser representado por uma fração decimal equivalente, e não pode porquê? Porque o denominador não encaixa no formato 2 levantado a n vezes 5 levantado a n. Isto é, neste formato não existe fatores de base 7, o que significa que este número não pode ser representado por uma fração decimal equivalente. 128 72avos. Se dividirmos 128 por 72, vamos obter um resto diferente de 0. Portanto, significa que estamos perante uma dízima infinita periódica, neste caso de período 7, portanto, comprimento 1, porque apenas se repete um algarismo, não é? Isto é 7, 7, 7 e por aí adiante. Significa que este número não pode ser representado por uma fração decimal equivalente, e não pode porque, se compusermos 72 em fatores primos, verificamos que 72 é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Ora, 3 não encaixa no formato 2 levantado a n vezes 5 levantado a n, o que significa que não pode ser representado então por uma fração decimal equivalente. À linha G, temos 13 80avos. Se dividimos 13 por 80, vamos obter resto 0. Se obtemos resto 0, significa que estamos perante uma dízima finita. E, portanto, se é uma dízima finita, pode ser representada por uma fração decimal equivalente. E qual será essa fração decimal equivalente? Se decompusermos 80 em fatores primos, vamos obter aqui 2 à quarta vezes 5. Isto é, isto encaixa-se no formato 2 levantado a n vezes 5 levantado a n. Simplesmente falta-nos aqui passar o expoente de 1 a 4. Isto é, temos que multiplicar quer o denominador, quer o numerador, por um
que é exatamente 5 ao cubo. Para obtermos o quê? 5 levantado a 1 vezes 5 levantado a 3 vai dar 5 levantado a 4, isto é, passamos a ter como expoente da base 5 um expoente igual ao fator de base 2. Obtemos então a fração decimal equivalente 1625 10.000avos, que é exatamente igual a 0,1625, que é o quociente desta divisão. A linha H, 72 25avos. Se dividimos 72 por 25, obtemos resto zero. Se obtemos resto zero, significa que estamos perante uma divisão exata e, portanto, uma dízima finita, que pode ser representada por uma fração decimal equivalente, que neste caso é 288 100avos. Porquê 288 100avos? Porque 25 é 5 ao quadrado, está-nos a faltar o fator 2 ao quadrado e por isso temos que multiplicar quer o numerador quer o denominador por esse fator, obtendo então a fração 288 100avos, que é exatamente igual a 2,88, que é o quociente da divisão entre 72 por 25.